Boa noite a todos. Estamos juntos mais uma noite para fazermos a nossa exposição, para que assim você possa usar aí na sua casa, no seu culto doméstico. Hoje exporemos os Salmos 42 e 43. Salmos 42 e 43. Portanto, abra a sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura que farei. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Coré. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde estás? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre os gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto-me abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus, onde está? Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o meu Deus, de minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua vida, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos orar. Senhor Deus, Pai nosso, nós suplicamos, Senhor, a Tua misericórdia e a Tua graça. Nós suplicamos que o Senhor nos dê discernimento espiritual para crer e para compreender a Tua palavra. E que, através do Teu Santo Espírito, o Senhor aplique a Tua palavra aos nossos corações. É em Cristo, é no nome do Teu Filho que nós te oramos. Amém. Queridos, os Salmos 42 e 43 são os primeiros salmos do segundo livro dos Salmos. Segundo livro dos Salmos que abrangem os Salmos de 42 a 72. E pensei em expor estes salmos porque claramente eles têm uma mensagem muito apropriada para a situação atual na qual vivemos. A situação na qual estamos impedidos de nos reunir em assembleia solene, em cultuar a Deus publicamente como a comunidade dos santos. Esses salmos, queridos, descrevem, como fala Charles Spurgeon,
o grito de um homem que está longe das ordenanças exteriores de culto a Deus, suspirando pela antiga casa de Deus. E ao mesmo tempo, diz Spurgeon, é a voz do crente espiritual sob depressão, desejando ardentemente a renovação da presença divina. D.L. Moody vai nos dizer que o salmista está desanimado, porque não pode fazer a sua costumeira peregrinação ao templo. Por isso, queridos, estes dois salmos são tão relevantes para os nossos dias, pois ele nos mostra a profunda tristeza daqueles que não podem reunir-se em assembleia solene. A profunda tristeza daqueles que estão impedidos de ir à casa de Deus para adorar a Deus. Nestes salmos, queridos, a maior tristeza do salmista é não poder cultuar a Deus, pelo menos não poder cultuá-lo nos moldes do culto veterotestamentário. Como bem sabemos, o culto do Velho Testamento era centrado em um lugar. O culto no Velho Testamento era centrado em Jerusalém e no templo. É por isso que temos no livro dos Salmos, no Saltério, os famosos Salmos de Romagem, que são os Salmos de 120 a 135, onde descrevem a peregrinação e a jornada do povo até que chegasse a Jerusalém e ao templo para adorar a Deus. Mas aí vem a pergunta, e com certeza você deve estar pensando nisso. Pastor, então por que expor os dois salmos de uma vez? Por que não expor só o Salmo 42 ou só o Salmo 43? Por que expor os dois juntos? Queridos, na verdade, para a maioria dos estudiosos, estes dois salmos originalmente eram apenas um. Derek Kidner chega a dizer que, embora cada um desse par de salmos, o Salmo 42 e 43, possa ser lido individualmente, trata-se, na realidade, diz ele, de duas partes de um único poema, estreitamente entrelaçado e um dos mais tristes e belos do Saltério. E ele está certo. Alan Hammond chega a dizer que em muitos manuscritos hebraicos, os Salmos 42 e 43 são considerados um único salmo. E é verdade, pois a natureza desse salmo como um poema único desses dois salmos é visível. Note que o refrão que está no Salmo 42, verso 5, por que estás abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Esse refrão repete-se no verso 11 do Salmo 45, mas ele encerra o Salmo 43, é o último verso do Salmo de número 43. Se você olhar ainda a expressão que está no verso 9 do Salmo 42, porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos, é a mesma expressão que se encontra no Salmo 43, verso de número 2. Na verdade, esses dois versículos, o verso 9 do Salmo 42 e o verso 2 do Salmo 43, são basicamente o mesmo versículo em hebraico com a mudança de algumas poucas palavras. Portanto, claramente esses dois salmos formam um único poema que, por um motivo ou por outro que não sabemos, por um motivo desconhecido, foi dividido em dois em algum momento da história. Mas eles juntos formam o mesmo poema e têm o seu sentido de forma mais clara e plena. Quanto ao título, bem sabemos, o título é o que está antes do verso 1 do Salmo 42, onde podemos ler ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Coré. E aqui surge uma questão. Muitos estudiosos, como Charles Spurgeon e até mesmo João Calvino, chegam a dizer que este salmo seria de autoria de Davi. Davi seria o autor e teria entregado esses salmos aos filhos de Coré para que eles pudessem metrificá-lo, para que se pudesse ser usado no cântico, como um cântico, mas também para que pudesse ser usado como uma lição instrutiva, já que é um salmo de romagem. Spurgeon chega a dizer que este salmo é tão davídico que cheira ao filho de Jessé. Diz ainda ele que é mais fácil duvidar da autoria do livro Peregrino, de David Bunyan, do que questionar o fato de Davi ser o compositor
deste salmo. Mas, no entanto, para que fique bem claro, preciso dizer que não há nenhuma prova escriturística que ligue este salmo à autoria de Davi diretamente. Portanto, é melhor dizer, é preferível entender que este salmo é um salmo de um dos filhos de Coré, como diz o seu título. Mas não se preocupe, isso não será de grande relevância para a interpretação do salmo. É dito ainda que esse salmo é um salmo didático, ou seja, é uma lição instrutiva, que traz ensinamento, que propaga ideias e lições práticas para a vida cotidiana. Spurgeon chega a dizer que aquele que melhor sabe cantar, nada melhor tem para cantar do que este salmo. Já que esse salmo é um salmo didático, queridos, nós vamos expô-lo a partir do seguinte tema. Ouçam bem. Estar impedido de cultuar ao Senhor é o maior sofrimento para os que temem a Deus. Estar impedido de cultuar ao Senhor é o maior sofrimento para os que temem a Deus. E vemos isso primeiro quando o salmista expressa a sua angústia por não poder adorar no templo. E isso está nos versos de 1 a 5. Olhe para o verso 1 e 2 da sua Bíblia. Salmo 42, verso 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Queridos, o salmista demonstra sua tristeza e sua sede de Deus. Por algum motivo que nós não sabemos, o salmista está impedido de ir à assembleia solene em adoração ao Senhor em Jerusalém. Ele está impedido de ir ao templo cultuar a Deus junto com os demais servos do Senhor. E por isso ele se vê como uma corça, como um cervo, como um veado, que depois de andar por vários lugares sente-se exausto, sedento, e a única coisa que consegue pensar ou desejar é água. Notem só, o salmista usa a figura de uma corça sedenta, cansada, exausta durante algum período de seca, procurando água de um lado para o outro, para descrever o seu desejo ardente de adorar a Deus. No verso 2 ele deixa claro, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E é por isso que alguns pressupõem que este salmo seja de Davi, porque eles olham para essas expressões no verso 2, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e lembram-se do salmo de Davi, o salmo 63, no verso 1, quando Davi diz, ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Queridos, assim deve ser o povo de Deus, quando está impedido de cultuar. Eles precisam ter saudades do culto. Eles precisam ter desejos de cultuar a Deus. Eles precisam sentir falta do culto, assim como o sedento sente falta de água. Não entenda mal. Não estou dizendo que você não pode cultuar a Deus em sua casa. Na verdade, você pode e deve. Jesus, falando em Mateus 6, verso 6, nos diz que nós podemos entrar na nossa casa, entrar no nosso quarto, fechar a porta e em secreto falar a Deus. E Deus nos ouve. Podemos adorar a Deus sozinhos na nossa casa. Graças a Deus por isso. Aqui nesse próprio salmo vemos o salmista orando e buscando o Senhor. Sabemos, queridos, que Deus não está preso a um ou a outro lugar e que não existe lugar mais ou menos santo. Sabemos que o véu do santuário foi rasgado e em Cristo temos livre acesso a Deus em qualquer lugar, pois Jesus sim é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Não é mais um templo, não é mais um sacerdote, é Jesus Cristo. Mas não poder reunir-se em assembleia solene,
não poder adorar a Deus em comunidade com os outros cristãos, não poder participar dos sacramentos. Ah, queridos, isso precisa trazer profunda tristeza ao nosso coração. Calvino deixa claro isso quando diz que não equivale a dizer que a observação de cerimônias externas por si só podem nos introduzir ao favor divino, mas sim que são exercícios religiosos dos quais não podemos nos privar. Calvino acrescenta, dizendo que o salmista, sendo excluído do santuário, não é menos ofendido do que se fosse separado do Deus vivo. Queridos, é por isso mesmo que o salmista termina o verso 2 dizendo: quando irei e me verei perante a face de Deus. Note só, para o salmista, o assunto central do culto público é a própria pessoa de Deus. Ele diz: quando irei e me verei perante a face de Deus. E a expressão face de Deus aqui, queridos, é uma expressão veterotestamentária usada para descrever a adoração genuína, a comunhão com Deus e a graça e a misericórdia do Senhor sobre o seu povo. É assim que o Velho Testamento descreve a bênção sacerdotal em Números capítulo 6. Por isso, longe do culto, longe do privilégio de adorar a Deus em assembleia solene com os demais irmãos, o salmista diz o seguinte, verso 3: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Agora, o salmista nos mostra que a sua tristeza em não poder ir ao lugar de culto era tamanha que suas lágrimas desciam no seu rosto. Ele chorava tanto, e essas lágrimas, era como se fosse o seu próprio alimento. A tristeza, queridos, e as lágrimas alimentavam o coração do salmista durante aqueles dias. Ele se alimentava com tristeza e com choro, porque não podia estar na assembleia solene. Que lição maravilhosa o salmista nos dá aqui. Veja, o Deus vivo era o Deus da vida do salmista. E ele deixa claro que não poderia viver sem o Senhor. Ele não conseguia viver sem cultuar a Deus, sem reunir-se em assembleia solene para adorá-lo. Observe como o salmista cita elementos essenciais à vida física. Ele usa a respiração, suspirar, no verso 1. Ele usa a água, no verso 2. Ele usa o alimento, no verso 3. Queridos, assim como o corpo precisa de respiração, de água e de alimento, a nossa alma, o nosso espírito precisa cultuar a Deus. A nossa alma e o nosso espírito precisa alimentar-se da graça do Senhor através da adoração. Entenda, para o salmista, a vida não tinha sentido se ele não pudesse adorar a Deus, se ele não pudesse cultuar ao Senhor. Como sabemos, fome e sede são circunstâncias usadas frequentemente para descrever a comunhão com Deus, o desejo de estar em comunhão com Deus e a satisfação que só o Senhor pode dar. É nesses termos que Jesus nos diz em Mateus 5, verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas além do sofrimento de não poder adorar a Deus, além do sofrimento de não poder ir na assembleia solene, reunir-se com os outros servos do Senhor no templo para adorar, o salmista lida com outro problema. Ele lida com os ataques, as acusações e as calúnias dos inimigos do povo de Deus. Olha o que ele diz ainda no verso 3. Enquanto me diziam continuamente: o teu Deus, onde está? Antes de tudo, queridos, essa pergunta mostra que o salmista certamente era alguém que falava de Deus. Era alguém que proclamava as virtudes do nosso Senhor. Era, por assim dizer, alguém que evangelizava. Ele proclamava as verdades sobre Deus, sobre os seus feitos, sobre o seu caráter. E agora sofrendo, chorando, lamentando, impedido de ir ao templo, impedido de ir à assembleia solene, ele ouve dos seus, daqueles que estão ao seu derredor, do povo para quem ele tanto falou da graça,
e da misericórdia. Os ímpios à sua volta agora usam de chacota, de maldade, de zombaria, dizendo: o teu Deus, onde está? Ou seja, das duas uma. Ou esse Deus misericordioso e bom que você diz não existe, ou ele te deixou, ele te abandonou, ele não quer mais comunhão contigo, porque ele não te permite estar no templo para adorá-lo. O teu Deus onde está? Onde está aquele Deus bom, virtuoso, maravilhoso, misericordioso e bondoso? Onde está aquele Deus de graça e de misericórdia que você nos cita? Ou ele não existe, ou ele o abandonou, ou ele o deixou. Queridos, não é assim que são os ímpios? Eles desprezam a Deus, ridicularizam os servos de Deus e aproveitam-se do sofrimento do povo de Deus para desprezá-los, para ridicularizá-los, para humilhá-los e para virar as costas para a palavra de Deus. Ao ouvir isso, queridos, o salmista traz à sua mente o culto, traz à sua mente, diz ele no verso 4, a alegria de cantar, de louvar a Deus, como um peregrino dirigindo-se à casa do Senhor, dirigindo os outros que iam para o templo para adorar a Deus. A grande questão é que ao trazer essas lembranças boas à sua mente, a lembrar-se de como ele adorava a Deus no passado, isso traz ainda mais sofrimento à sua alma. E por isso ele diz o que está no verso 5. Olhe para a sua Bíblia, Salmo 42, 5. Por que estás abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. Este é o refrão do Salmo. Refrão que, como disse, se repete no verso 11 e conclui o Salmo de número 43. Veja só, o salmista diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Queridos, sabemos o que é isso. Somos cristãos, tememos a Deus, confiamos em Cristo, mas muitas vezes nos vemos perturbados, angustiados, abatidos. A pergunta que precisamos fazer é: qual é a solução? O que fazer nessas horas de tristeza, de desesperança, de sofrimento? Será que a solução é culpar a Deus? Será que a solução é negar a nossa fé? Ou, quem sabe, negar os sofrimentos e as lutas que enfrentamos? Não. A solução não é essa. Precisamos confrontar a nossa tristeza, a nossa angústia e lutar contra ela. O salmista pergunta a si mesmo: por que está abatida a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim, queridos? É lutar contra nós mesmos, nos trazendo à memória a graça de Deus, nos alimentando não com lágrimas, mas com a esperança de que Deus é a fonte da nossa salvação. E por isso, ainda como ele termina o verso, louvaremos. Ainda louvaremos ao Senhor. Entenda bem. O salmista confronta a si mesmo e se admoesta a não ficar abatido, mas a esperar no Senhor, a confiar na sua graça. É verdade, a repetição dessa admoestação no verso 11 e também no final do Salmo 43 indica que o autor está tendo altos e baixos. O salmista está lutando consigo mesmo ao longo dessas circunstâncias de dor, de sofrimento e de crítica. Como diz João Calvino, no que concerne ao exercício da fé, o salmista confia nas promessas de Deus, pondo-se em oposição às emoções de sua carne, restringindo-as, subjugando-as e, ao mesmo tempo, repreendendo o seu próprio coração da covardia. O que aprendemos com isso? Como podemos aplicar isso a nós, queridos, na nossa caminhada cristã? Somos tentados pelo mundo. Somos tentados por Satanás e somos tentados pela nossa própria carne. Mas precisamos entender que nós somos os nossos maiores inimigos. Nossa natureza pecaminosa é o maior inimigo contra quem devemos lutar. Veja só, se falamos aos outros que Deus é bom, é misericordioso, como fez o salmista, precisamos falar muito mais a nós mesmos na hora do sofrimento. Precisamos nos perguntar à nossa alma: por que você está abatida? Por que você se perturba? Espere em Deus.
Nos momentos de sofrimento, de dor, precisamos dizer a nós mesmos, no fundo da nossa alma, com toda a fé e sinceridade, que Deus é bom, que Deus é misericordioso e precisamos a todo custo descansar a nossa alma no Senhor. Queridos, estar impedido de cultuar o Senhor é o maior sofrimento para os que temem a Deus. Isso é visível, em segundo lugar, quando o salmista apresenta a Deus o seu sofrimento. Está lá no Salmo 42, versos de 6 a 11. E pense só, ao descrever a sua saudade de cultuar, ao descrever o seu desejo de estar adorando a Deus e não poder adorá-lo, aqui o salmista descreve o seu sofrimento e a sua tribulação. Ele vai dizer o seguinte, olha o verso 6. Sinto-me abatido dentro de minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Note que ao citar o Monte Hermon, o salmista nos dá uma ideia de onde ele estava. E ele estava no extremo norte, bem longe de Jerusalém e do templo. Quem sabe em um cativeiro, quem sabe ou um exílio. A questão é que de uma forma ou de outra ele estava muito longe para ir à casa de Deus, para ir ao templo para cultuar o Senhor. Mas a solução para lidar com o sofrimento da sua alma, queridos, não é afundar na depressão. Não é se alimentar com as lágrimas, como ele diz no verso 3. A solução também não é simplesmente lembrar das alegrias passadas do culto, não. A solução é lembrar-se do próprio Deus. Olhe só o que ele diz no verso 6. Lembro-me, portanto, de ti. Lembro-me, portanto, de ti, queridos. Ele lembra-se do Senhor. E diante de Deus, ele descreve as agonias da sua alma. E diante de Deus, ele descreve os seus sofrimentos. E os sofrimentos são fortes. O verso 7 diz, um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Entenda a situação do salmista. O panorama emocional e espiritual do salmista passa de uma seca, no verso 1, para uma tempestade, para um dilúvio. Aqui, queridos, o salmista sente como se estivesse afogando em sua dor e em sua tristeza. Veja, a nascente do Rio Jordão fica na cadeia de montanhas do Hermon. E tanto as chuvas, bem como a água do degelo, transformavam aquelas corredeiras outrora calmas em cascatas, que é o significado aqui de catadupas, torrentes e corredeiras perigosas, enchentes. Assim, queridos, o salmista descreve o seu sofrimento como se afogando em um dilúvio de sofrimento. Na mesma proporção que a seca descreve a ausência de Deus, o dilúvio aqui que cai sobre ele e o afoga, descreve o seu sofrimento. Na medida que nos afastamos do Senhor, que secamos espiritualmente, os sofrimentos nos afogam, os sofrimentos nos abalam. Eles vêm sobre nós e nos fazem pensar que estamos afogando. Lembre-se, Jonas, o profeta Jonas, quando estava no ventre daquele grande peixe, ele cita exatamente esse verso em Jonas 2, verso 3. Já o termo mizar aqui significa pequenez. E sem dúvida, o autor sentia-se extremamente pequeno em meio a essa tempestade de sofrimento. Aqui, então, o salmista recorre a Deus no verso 8. Ele lembrou-se do Senhor, ele diz isso no verso 6, descreve a sua agonia e desespero e recorre a Deus, ele ora. Ele confia na misericórdia do Senhor de dia e louva ao Senhor à noite, como ele diz no verso 8. E é por isso que ele é capaz de dizer no verso 9, digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Veja só, diferentemente de Jonas, que se vê descendo até os alicerces da terra, Jonas diz isso no capítulo 2, no verso 6, o salmista sabe que embora um dilúvio de sofrimento esteja caindo sobre ele, ele crê que o Senhor o livrará, pois ele não vai mais afundar, ele sabe que o Senhor é uma rocha firme e que ele está com os pés sobre ele.
Agora, queridos, apesar de todo o sofrimento, sua fé está no Senhor. E por isso ele se pergunta, por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Por que andar lamentando? Note que o salmista descreve a inquietude da sua alma no verso 9. Ele pergunta, por que te olvidaste de mim? Ou seja, por que o Senhor se esqueceu de mim? Por que hei de andar? Ou seja, por que eu estou andando nessa situação? E no final ele fala da opressão dos seus inimigos. Porque meus inimigos me oprimem. Queridos, note, perceba o tamanho da angústia e do sofrimento desse homem. Veja que a alma inquieta. Ele diz, porque tu, porque eu, porque eles. Ele está se perguntando o tempo todo porque não pode cultuar a Deus, porque não pode adorar o Senhor no templo, porque não pode ir à Assembleia Solene e porque, apesar de tudo isso, ainda é alvo de crítica, de chacota e de zombaria. Notem, o sofrimento é forte, o sofrimento é real, é intenso. Ele chega a dizer no verso 10, esmagaram-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, o teu Deus, onde está? Para o salmista, tanto quanto a impossibilidade de cultuar a Deus machucava, feria e ofendia também ver os homens tripudiando da sua fé e do seu Deus. Que isso nos sirva de lição, queridos. Que isso nos ensine. Precisamos nos ofender com o pecado. Precisamos nos entristecer quando vemos o desprezo dos ímpios para com Deus. Como Paulo em Atenas, nós precisamos nos revoltar contra a idolatria. Precisamos ter uma santa indignação contra a idolatria. E como diz o salmista no Salmo 119, no verso 53 e 136, é preciso ter indignação e tristeza. É preciso se indignar e se entristecer quando vemos o povo zombando de Deus, dirigindo-se para a idolatria e se rebelando contra o Senhor. Para o salmista, queridos, as emoções eram fortes, sim. O sofrimento era enorme, mas agora ele tinha fortes convicções. Agora, ao lembrar-se do Senhor, ele sabe que o Senhor é uma rocha, é estável, é inabalável e que ele pode confiar no Senhor. Queridos, estar impedido de cultuar ao Senhor é o maior sofrimento para os que temem a Deus. E em terceiro lugar, vemos isso quando o salmista apela por livramento, quando o salmista pede salvação ao Senhor. Agora, passemos ao Salmo de número 43. Olha o verso 1. Salmo 43, verso 1. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Veja agora que o salmista pede ao Senhor que o defenda. O salmista pede ao Senhor que defenda-o dos seus inimigos. Calvino diz que faze-me justiça aqui significa confiar a alguém a defesa da sua causa. E ele expressa seu significado mais adiante, diz Calvino, quando diz pleiteia a minha causa. Então, queridos, o salmista pede que Deus o defenda, que Deus o justifique, que Deus o defenda dos seus opressores e dos seus inimigos. Após dizer isso, ele praticamente repete o verso 9 do Salmo 42, no verso de número 2, e então, após fazer isso, após pedir justificação e lembrar-se da opressão dos inimigos, ele pede que o Senhor envie a sua luz e a sua verdade. Olha o verso 3 do Salmo 43. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Entenda bem. Luz e verdade aqui não são só sinônimo um com o outro. É verdade, luz e verdade são sinônimos, mas também luz e verdade são sinônimos aqui de graça e de fidelidade. Lembre-se bem que o Senhor conduziu Israel do Egito até a terra prometida com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite que os
iluminava e os aquecia. Uma coluna de luz era quem guiava o povo durante a noite. Da mesma forma, o salmista pede agora que a luz e a verdade, que a fidelidade e a graça do Senhor o levem de volta a Jerusalém. Queridos, o salmista crê que seria justificado diante dos seus acusadores, salvo daquela nação ímpia, porque o Senhor era a sua rocha de salvação. Logo, o seu desespero seria substituído por alegria. Calvino diz que devemos, pois, explicar a frase assim, diz Calvino: envia a tua luz, a fim de que ela seja um emblema e testemunho de tua verdade, que ela real e eficazmente seja uma prova de que és fiel em tuas promessas. Queridos, pela graça, pela fidelidade do Senhor, ele agora pode alegrar-se, pois crê que novamente terá o privilégio de adorar a Deus. Ele pede justificação, ele pede luz e verdade, ele pede graça e fidelidade. E assim ele pode dizer no verso 4, então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa te louvarei, ó Deus meu. Depois de pedir que o Senhor o justifique, depois de pedir que o Senhor envie a sua graça, a sua luz e a sua verdade, ele diz, então irei ao altar de Deus, que é a minha fonte de toda alegria. Dessa forma, queridos, ele conclui o Salmo 43 e conclui o poema dos 2 salmos. Repete mais uma vez o refrão no verso 5. Porque estás abatida a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. D.L. Moody diz que agora a repetição do refrão ecoa com esperança confiante que Deus responderá a sua oração. Ele conclui o salmo com as mesmas palavras, mas com um tom de esperança, com um tom de graça, reconhecendo que o Senhor vai justificá-lo dos seus inimigos. O Senhor vai derramar luz e verdade sobre a sua vida, luz e vida sobre a sua vida, para que ele possa voltar à casa de Deus e adorar o Senhor. O sofrimento ainda não passou, mas ao lembrar-se do Senhor, ele lembra-se que o Senhor justifica o seu povo, ele lembra-se que o Senhor ilumina a vida do seu povo, ele lembra que o Senhor derrama vida sobre o seu próprio povo, e assim ele pode alegrar-se, sabendo que Deus certamente o socorrerá. Queridos, como aplicar estes salmos às nossas vidas? Como aplicar o nosso coração? Eu quero que você volte ao Salmo 42 e veja comigo o verso 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Queridos, estamos passando por um momento semelhante ao do salmista. Não podemos nos reunir em assembleia solene. E às vezes nos perguntamos quando iremos nos reunir de novo para adorar a Deus pela sua misericórdia. Este, queridos, deve ser o desejo de cada um de nós nesses dias. Sede de cultuar a Deus. Sede de nos reunir em assembleia solene. Suspirar e até sofrer, porque não podemos nos reunir em assembleia solene e cultuar a Deus. É verdade, sim. Podemos adorar a Deus em nossas casas. Podemos adorar a Deus em particular e em secreto. Jesus é o nosso mediador. Ele é a porta que nos leva a Deus, que nos leva aos céus. Não precisamos de um prédio ou de um sacerdote humano. Glória a Deus por isso. Mas não fomos criados para viver isolados. Não fomos criados para viver como ilhas. Ao criar o homem, o nosso Senhor disse que não era bom que o homem estivesse só. É claro que de maneira particular e específica, isto tem a ver com a criação da mulher e com o casamento. Mas de maneira geral, tem a ver com a necessidade que temos de viver em comunidade, em sociedade. E certamente não há propósito social maior que adorar a Deus em comunidade.
Adorar a Deus como corpo de Cristo, como igreja gloriosa do nosso Senhor, em assembleia solene com os nossos irmãos, com os demais santos. Este é o nosso fim. Este é o propósito para o qual fomos criados. O Catecismo Maior de Westminster, na sua pergunta de número 1, pergunta: qual é o fim principal do homem? E você sabe a resposta. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Note, primeiro nós o adoramos, nós o glorificamos, e à medida que o adoramos e o glorificamos, somos satisfeitos na sua graça. O Salmo 65:4, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: bem-aventurado aquele a quem escolhes a aproximar-te de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa. Queridos, não estar na Assembleia Solene, não poder nos reunir para adorar a Deus é triste, machuca, incomoda. Mas descanse no Senhor, pois o nosso Senhor nos garante que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, seremos satisfeitos em Cristo. Podemos adorá-lo hoje, podemos adorá-lo agora, podemos adorá-lo no nosso lar. Lembre-se que em João capítulo 4, a mulher samaritana perguntou onde era o lugar da adoração. Mas Jesus respondeu não onde, mas respondeu como e em quem. Adoramos a Deus em espírito e em verdade. E adoramos naquele que foi realmente prometido aos judeus, o Senhor Jesus Cristo. Porque a salvação vem dele, a salvação está nele. Estamos cansados, sim. Estamos sedentos, estamos desejosos de adorar a Deus com os nossos irmãos em assembleia solene, mas mesmo isolados, podemos ir a Cristo e saciar a nossa sede. Podemos ir a Cristo e saciar a nossa sede na água da vida. Em João capítulo 7, no verso 37 e 38, o nosso Senhor nos diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Notem só, no Salmo 42, lá no verso 1 e 2, o salmista se pergunta: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, diz o salmista. Jesus nos diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vá a Cristo na Escritura. Vá a Cristo pela fé. Creia nele de todo o coração. Confesse os seus pecados. Implore a sua misericórdia. O adore com sinceridade e fé. Pois mesmo na sua casa, mesmo longe da comunhão da igreja, pela graça, você pode ir a Cristo e se satisfazer na fonte da água da vida. Sacie a sua sede em Cristo. Sacie a sua sede do nosso Salvador, no nosso Redentor. Tem outra aplicação que preciso fazer. Eu quero que você olhe um pouco mais para o Salmo 42 e olhe o verso 6 e o verso 11. O verso 6, o salmista diz: sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti. No verso 11, ele diz: espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. E aqui nos surge naturalmente uma pergunta: qual é o remédio para quando estamos abatidos, angustiados e em desesperança? Qual o remédio quando estamos abatidos, quando estamos esgotados, quando nos vemos afundando no sofrimento? Queridos, a resposta é lembrar-se do Senhor. A resposta é buscar o Senhor. A resposta é confiar no Senhor. Os livros de autoajuda não ajudam. Buscar uma autoestima não resolve. Somente no Senhor encontraremos
consolo. A solução, queridos, não são as boas memórias, como ele diz no verso 4, nem muito menos entregar-se ao vitimismo, deixando-se afundar na depressão e alimentando-se com as lágrimas. Lembre-se que um abismo chama outro abismo. Assim como um pecado leva a outros pecados, quando você mais se abate, se desespera, se angustia, mais sofrimento vem sobre a sua alma. Veja, as orações do salmista ainda não estavam sendo respondidas. Seus inimigos zombavam dele na sua cara. Ele não conseguia lidar com a circunstância, estava tendo altos e baixos para ensinar a si próprio, para acalmar a sua alma no Senhor. Mas aí ele lembrou-se do Senhor. Lembrou-se que Deus ainda está no trono. Lembrou-se que o Senhor é uma rocha inabalável e que ele podia confiar no Senhor. E ao confiar no Senhor, ele descobriu que o Senhor era a fonte da sua verdadeira alegria. Queridos, como isso é importante para nós. Note, dizer aos outros que Deus está no controle de todas as coisas é fácil. É fácil dizer aos que estão sofrendo, aos que estão angustiados, que Deus está no controle, que Deus controla todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É fácil dizer isso aos outros, mas o verdadeiro desafio do cristão é dizer isso a si mesmo. O verdadeiro desafio que temos é nos momentos de dor, de sofrimento, de angústia, acalmar a nossa alma em Cristo. Acalmar os nossos sentimentos diante do Senhor, esse é o nosso verdadeiro desafio. É mesmo no meio do sofrimento apaziguar a nossa alma em Deus, esperando nele e confiando na sua providência. Portanto, nesses dias de sofrimento, alimente a sua alma com a palavra de Deus. Alimente a sua alma com as promessas do Senhor. Lembre-se da misericórdia e da graça do Senhor e aquiete o teu coração no Deus Todo-Poderoso e sacie a sua sede em Cristo Jesus. Diga a si mesmo que Deus é poderoso, que Deus é uma rocha inabalável, que você está firme nele e que ele é a fonte da sua alegria. Lembre-se de Deus, lembre-se da misericórdia do Senhor, lembre-se das promessas do Senhor, lembre-se que Deus é um Deus fiel e misericordioso. Tem mais uma aplicação que pretendemos fazer. Notem que quando o povo de Deus sofre, queridos, os ímpios sempre fazem basicamente as mesmas perguntas. Os ataques são basicamente os mesmos. E aqui nós vemos no verso 3 e no verso 10 a repetição. O teu Deus, onde está? O salmista está sofrendo e a pergunta que ele ouve é: e teu Deus, onde está? Cadê o Deus que você prega? Cadê o Deus misericordioso? Cadê o Deus que você diz que crer? Ele não existe? Ou ele te rejeitou? Ele não existe? Ou ele te abandonou? Queridos, Calvino diz que não pode haver a menor dúvida de que Satanás fez uso de meios tais como estes para abanar a chama que consumia o profeta com intensa tristeza. Não se engane. No momento do sofrimento, Satanás abana a brasa da tristeza e da dúvida, com o objetivo de nos levar ao desespero, com o objetivo de nos levar ao desânimo, com o objetivo de nos fazer pensar que Deus nos abandonou, virou as costas para nós ou nos desprezou. O teu Deus, onde está? Essa é a pergunta do ímpio. Onde está aquele Deus de graça e de misericórdia? E como vamos responder? Como vamos responder se falamos que Deus é misericordioso, que Deus é bom e estamos sofrendo? Como vamos responder se dizemos que o povo de Deus está seguro nas tuas mãos e vemos o povo de Deus sofrendo, chorando, lamentando, perdendo entes queridos nessa pandemia e muitos até morrendo? Onde está o seu Deus? Queridos, como bem disse, essa pergunta ela não é nova. Os servos de Deus têm que enfrentar essas acusações e calúnias sempre que sofrem. O salmista, no Salmo 115, lidou com uma pergunta semelhante e precisou responder. No Salmo 115, no verso 2, a palavra do Senhor diz o seguinte: por que diriam as nações, onde está o Deus deles? E a resposta do salmista, lá no Salmo 115, no verso 3, é:
no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Onde está o teu Deus? O salmista responde, ele está nos céus, ele reina, ele é soberano e tudo faz como lhe apraz. Mas isso ainda não é tudo. Deus não nos abandonou, não nos rejeitou, não virou as costas para nós, pelo contrário, ele está próximo e socorre o seu povo. O profeta Isaías, no capítulo 57, no verso 15, nos traz a segunda parte dessa resposta. Isaías 57, 15, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem nome de santo, habita no alto e santo lugar, nos céus, mas habita também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Queridos, não deixe as dúvidas, a depressão ou o desespero reinar no seu coração. Onde está o seu Deus? Ele está nos céus. Ele reina, ele é todo-poderoso, tudo faz como lhe agrada, nada foge do seu controle, mas quer saber, o nosso Deus está próximo, o nosso Deus está conosco, ele habita com o contrito e abatido de espírito, ele vivifica o espírito dos abatidos e vivifica o coração dos contritos, como diz Isaías, ele está próximo do seu povo, ele enviou um Consolador para habitar nos nossos corações, o Espírito Santo, e nos consolar com a palavra de Deus. Ele está nos céus e reina sobre tudo e todos, mas ele está ao nosso lado. Ele ouve as nossas orações, ele intercede por nós, ele derrama da sua graça e da sua misericórdia sobre a sua igreja. Creia nisso. Confie nesse Deus que é todo-poderoso, que habita no lugar santo, que está nos céus, que reina sobre tudo e todos, mas é um Deus que está próximo do seu povo. É um Deus que ouve o sofrimento e a aflição do seu povo. É um Deus que vivifica os abatidos, vivifica o coração dos contritos. Nos contritemos aos pés de Cristo, busquemos com genuíno arrependimento e confiemos na sua graça. Veja só, tem uma última aplicação que precisamos fazer. Eu peço que você vá ao Salmo 43 agora. E veja o verso 3 e 4. No verso 3, o salmista diz, envia a tua luz e a tua vida. E no verso 4 ele diz, então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Pense comigo. No começo do Salmo 42, o salmista fala da sua tristeza, da sua angústia, porque está impedido de cultuar a Deus, porque está impedido de adorar o Senhor. Ele se sente afogando em um dilúvio de sofrimento. Mas aí ele lembra de Deus. Ele lembra que o Senhor é uma rocha firme. Então ele ora, ele pede a Deus. Ele ora ao Senhor, confia na sua misericórdia durante o dia e o louva durante a noite. E agora ele pede que o Senhor envie a sua luz e a sua vida, para que ele possa retornar a graça do Senhor, para que ele possa retornar ao privilégio de cultuar a Deus, para que ele possa estar mais uma vez aos pés do Senhor e alegrar-se nele. Queridos, esta é a realidade de toda a humanidade. O homem está sedento, o homem está exausto, porque o pecado afastou de Deus um abismo, atrai outro abismo. À medida que ele peca, ele se distancia do Senhor. À medida que ele se distancia do Senhor, mais ele sofre e mais ele peca. O homem está assim, longe de Deus, longe do Senhor e sofrendo um dilúvio de sofrimentos, de diferentes causas e de diferentes maneiras. A verdade é que todo homem sofre, mas o Senhor enviou a sua luz e a sua vida. Enviou a sua luz e a sua vida para nos aproximar de Deus, para nos tornar aceitáveis a Deus, para nos justificar e para que pudéssemos de fato nos alegrar no Senhor. Queridos, Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Jesus é a verdadeira vida. Na verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a esse altar de Deus para adorá-lo, se não for por meio de Jesus Cristo. Ele foi enviado por nós para nos dar a luz e a vida,
para nos justificar, nos fazer aceitos diante de Deus, para que possamos desfrutar da verdadeira vida e da verdadeira alegria. Queridos, e Ele sim, Jesus Cristo, porque foi enviado no nosso lugar, porque foi enviado para ser a nossa luz e a nossa vida. Ele sim, Jesus, foi rejeitado por Deus. Ele sim foi alienado pelo Senhor. Ele sim enfrentou a ira, o sarcasmo, o desprezo dos homens. E acima de tudo enfrentou a ira de Deus como um dilúvio de sofrimento na cruz do Calvário. Quando Jesus estava sendo crucificado, o evangelista Mateus diz no capítulo 27, a partir do verso 37, o seguinte, ouça bem. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, Rei dos Judeus. Verso 39. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, ó, tu que destróis o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarneciam, dizendo, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. Queridos, esses foram alguns dos sofrimentos que o nosso Senhor passou. Assim como no sofrimento, assim como quando estava afastado de Deus e não podia adorá-lo, o salmista ouvia, o teu Deus, onde está? O Senhor, quando decidiu pagar o preço pelo nosso pecado, quando decidiu receber a culpa que nos era devida, o nosso Senhor também foi excluído ali da comunhão com Deus naquela cruz. Ele precisou dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E ali naquela cruz, assim como o salmista ouvia, o teu Deus onde está? O nosso Salvador ouvia o que está em Mateus 27, 43. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Onde está o teu Deus? Onde está o seu Deus? Queridos, o nosso Deus estava na cruz, pagando o preço pelos nossos pecados, sentindo a seca de ser afastado momentaneamente da presença de Deus, recebendo a ira de Deus por causa dos nossos pecados, sentindo o distanciamento do Senhor ao ponto que ele não foi mais capaz de chamá-lo de Pai, mas sim de Deus, sofrendo a acusação, a calúnia, a zombaria dos seus inimigos do mundo pecaminoso e perverso, recebendo a rejeição do mundo e a ira de Deus para pagar o preço pelos nossos pecados. Onde está o teu Deus? Ele estava na cruz, pagando o preço pelo meu pecado, pelo pecado de todos aqueles que creem em Cristo. E agora, ele está nos céus, ele está à destra de Deus, está reinando para o bem da sua igreja, e lá intercede por nós, para que possamos receber a alegria do Senhor através do Espírito Santo que nos consola. Hoje, queridos, podemos adorar a Deus, podemos louvar o Senhor, porque o nosso Deus estava na cruz pagando o preço pelos nossos pecados e agora reina nos céus como nosso único e suficiente Salvador, e Ele nos libertará dessa terra de sequidão e sofrimento, e nos conduzirá à verdadeira cidade santa, onde adoraremos ao Senhor por toda a eternidade. Onde está o seu Deus? Ele está nos céus, reinando em benefício do seu povo, porque esteve na cruz pagando o preço pela salvação do seu povo. Creia. Console-se com essas verdades, creia no Senhor, vá a Cristo pela fé e adore-o de todo o coração, sabendo que nele desfrutamos de alegria e comunhão com Deus. Que Deus te proteja, que o Senhor aplique essa palavra ao teu coração. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua misericórdia, te agradecemos pela tua palavra e te agradecemos porque sabemos que temos o Senhor conosco em cada momento da nossa vida, que podemos adorá-lo onde quer que estejamos, porque o Senhor é o mediador do teu povo. É em Cristo que nós te oramos. Amém. Que o Senhor te proteja, que o Senhor aplique essa palavra ao teu coração.